Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar aqui com vocês para lhes apresentar alguns comentários a respeito das leituras da Palavra de Deus do 25º domingo do Tempo Comum, do ano A, que é o ano de Mateus, o ano em que, na maior parte dos domingos do Tempo Comum, se lê o Evangelho de Mateus, que é conhecido como o Evangelho da Justiça do Reino. Como vamos ver, no Evangelho de hoje se fala exatamente da justiça do Reino de Deus. Deus é justo, mas mais além da justiça, Ele é bom. Vamos começar com o Evangelho. O Evangelho é de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16. É a primeira parábola da vinha. Nós temos em Mateus 3 parábolas da vinha, que nós vamos ouvir exatamente nesses domingos. Nesse domingo 25º, a parábola do patrão que chama operários para a vinha, do primeiro da madrugada até os últimos das 5 horas da tarde. Domingo que vem, 26º domingo, é a parábola dos 2 irmãos convidados pelo pai a trabalhar na vinha. O que diz sim e não vai, o que diz não e vai. E no 27º domingo, nós vamos ouvir a parábola dos vinhateiros homicidas. Vamos então ler a parábola de hoje. Mateus 20, versículo 1 ao 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e mandou-os para a vinha. A vinha simbolizava, naquele tempo, o povo de Israel. Os primeiros cristãos passaram a usar esta comparação para falar da igreja, a nova vinha do Senhor. O reino dos céus, então, é como um patrão, que representa Deus, que chama operários a trabalhar no seu povo, na sua igreja. Aqui, esses primeiros trabalhadores convidados a trabalhar desde a madrugada representam o povo de Israel, os chefes religiosos do povo de Israel. Vejam que o patrão combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia, que era 1 denário, o correspondente ao salário legal de um dia de trabalho. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Vamos ver que os chamados acontecem de 3 em 3 horas, de madrugada pelas 6 horas, às 9 horas, às 12 horas, às 3 da tarde. E ainda antes de terminar o dia, às 6 da tarde, antes das 6 da tarde, o patrão ainda faz uma última chamada, às 5 horas. Isso é muito interessante perceber. Por quê? Porque esses últimos aqui vão trabalhar apenas 1 hora. De fato, quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata, 1 diária. Não recebeu por 1 hora de trabalho, recebeu por 1 dia de trabalho. Por quê? Porque o patrão sabe que esse operário, ainda que tenha trabalhado só 1 hora, ele não merece, mas ele precisa de 1 diária para o sustento dele e da sua família. Repito, ele não merece, mas ele precisa. Deus não nos trata como nós merecemos, Deus nos trata como nós precisamos. O amor de Deus é bem diferente do nosso. A lógica do amor de Deus não é a lógica eu dou e tu dás.
tanto por tanto. Deus sempre é superabundante. Deus sempre nos ama mais. Ama por primeiro, ama mais. Ama sem esperar recompensa. Cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Resmungar, sinônimo de murmurar. Murmurar é um verbo muito comum nos evangelhos, na atitude dos fariseus, que murmuram contra Jesus. Murmurar é o verbo da reclamação, do desgosto, do desencantamento, nunca está contente com nada. É um grande pecado o dos fariseus que murmuram contra Jesus. Começaram a murmurar contra o patrão, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo. Veja que o patrão trata de amigo. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado, por último, o mesmo que dei a ti. Eu combinei contigo uma moeda de prata, eu estou sendo justo contigo. Uma moeda de prata correspondente ao salário de um dia de trabalho. Agora, eu quero dar a esse que trabalhou 1 hora só, uma diária, porque ele precisa para o sustento dele e da sua família. Continua. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque eu estou sendo bom? Você tem que ser mau porque eu sou bom? Você deveria ficar contente porque eu estou sendo bom. Essa parábola aqui se assemelha à parábola do filho pródigo, em que o irmão mais velho fica descontente, fica com inveja, porque o irmão mais novo voltou arrependido para casa. Essa parábola, ela nos ensina que a justiça de Deus vai além da mera justiça humana, e de que Deus não nos trata pelo regime da meritocracia. Hoje se fala muito de meritocracia. Mas que meritocracia é essa? Quem é que merece? Os grandes, os poderosos, os políticos, governantes, juízes, parlamentares? O que eles merecem? Por que merecem mais? Porque trabalham mais? Será que trabalham mais? E será que eles não estão roubando? Será que não estão se aproveitando do sistema que lhes é favorável? O mesmo se pode dizer de grandes empresários que se enriquecem cada vez mais, se aproveitando de leis que lhes sejam favoráveis, e querem ainda privatizar o Estado, um Estado mínimo privatizado por eles para ser favorável a eles. Um Estado mínimo para os pobres, mas máximo para eles. Esse é o regime da meritocracia. E os pobres que trabalham e não conseguem subir na vida? Então, é uma meritocracia no regime humano, que é o regime do pecado. Nesse caso, o regime desumano do pecado. O regime de Deus não é o regime da meritocracia. O regime de Deus é o regime da justiça, ok, mas Deus sempre vai além da justiça. É o regime da bondade, é o regime da graça. Deus quer dar a esse que trabalhou só 1 hora mais do que ele merece. Deus quer dar o que ele precisa. Ainda tem o seguinte: os que trabalharam desde o começo da manhã deveriam ficar contentes de terem trabalhado no reino do Senhor o dia inteiro. A alegria de poder servir o Senhor, sem precisar recompensa, sem precisar serem pagos. Essa é a grande alegria do evangelizador. Eu tenho a graça de evangelizar desde criança. E não vou reclamar porque alguém que hoje entra na igreja e começa a ser alimentado pela mesma palavra de Deus, pelos mesmos sacramentos que eu, e quem sabe poderá até ser mais santo do que eu. Então, os que trabalham desde o começo deveriam ficar contentes que estão desde o começo trabalhando na igreja, no reino do Senhor. Assim, termina o Evangelho,
Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é uma palavra muito repetida por Jesus. E Jesus, em Mateus, em outra passagem, diz: as prostitutas e os publicanos, que eram considerados os maiores pecadores na época, as prostitutas e os publicanos chegarão antes de vocês no reino dos céus. E, portanto, ninguém tem créditos diante de Deus. Não posso chegar diante de Deus, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque fui à missa todo dia, porque fiz a novena do Sagrado Coração de Jesus, porque fiz os 5 sábados de Nossa Senhora, porque fiz muitas boas obras, porque fiz caridade. Ninguém tem crédito diante de Deus. É pura graça. Aliás, se você acha que tem créditos, você corre perigo, porque você está colocando a tua salvação não na graça de Deus, mas naquilo que tu fazes. A gente chama isso de pelagianismo. Pelágio viveu lá nos anos 400, e ele confiava tanto na capacidade humana de poder, de fazer, que ele dizia: não precisamos da graça de Deus. E pode acontecer que muitos hoje ajam dessa maneira, não só no mundo do mercado, no mundo do dinheiro, no mundo do comércio, no mundo da política, da economia, mas até na igreja. Quantas religiões são igrejas empresa? A religião entra no mercado, até Deus entra no mercado, até os bens sagrados são comprados. Então precisamos cuidar para não deixar que a nossa fé, a nossa religião entre no mercado. As coisas de Deus, as graças, as bênçãos de Deus não estão aí para serem compradas, são graça de Deus. Vamos ouvir a primeira leitura. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9. Os capítulos 40 a 55 de Isaías fazem parte do que a gente chama de segundo Isaías, ou Deutero-Isaías. É um segundo livro dentro do grande livro do profeta Isaías. E esse segundo livro foi escrito no finalzinho do exílio, lá pelos anos 540, 530 a.C., quando o povo estava se preparando para voltar para a terra de Israel. E é um grande convite a agradecer a Deus pelo retorno, pela expectativa do retorno. É o chamado livro da consolação de Deus e um grande convite à conversão. Conversão a adequar-se ao Senhor, a buscar o Senhor, a ajustar a vida conforme a vontade, os pensamentos, os desígnios do Senhor. Veja o que diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. É um grande convite à conversão. Voltando do exílio, o povo é convidado a aproveitar-se do sofrimento do exílio, das crises, das angústias, das decepções sofridas, da falta de fé, para refazer, para renovar, para recomeçar. Por isso esse texto também está dentro de um contexto que se chama o novo êxodo, a nova saída, o novo retorno para a constituição do povo de Deus. Continua o profeta Isaías: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Nós nunca vamos conseguir entender Deus. A parábola que nós acabamos de ouvir nos mostra isso, né? Nós não conseguimos entender o jogo de Deus, a lógica de Deus. Essa lógica transbordante de amor, de compaixão, de ternura, misericórdia, para quem não merece, mas precisa. Deus não nos ama como nós merecemos, Deus nos ama como nós precisamos. Então, os pensamentos, os caminhos de Deus, graças a Deus, não são como os nossos. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo criou a comunidade de Filipos, no norte da Grécia, a primeira cidade europeia
a conhecer o Evangelho pelo ano 49. Jesus morreu e ressuscitou pelo ano 30, estamos a 19 anos de distância do mistério pascal. Quando foi criada a comunidade de Filipos, os filipenses eram muito amados por Paulo, muito queridos, eram muito comprometidos com a comunidade, colaboravam, ajudavam também com bens materiais nas comunidades pobres, por exemplo, a comunidade de Jerusalém. Era uma comunidade muito querida por Paulo. Paulo estava na prisão, em Éfeso, possivelmente, quando manda essa carta para os filipenses. E Paulo extravasa o seu sentimento de amor pelo povo de Corinto. E aqui ele faz como que quase que uma espécie de análise de sua vida, no final de sua vida, dizendo: irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Que legal se a gente pudesse dizer isso também, né? Cristo vai ser glorificado, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver ou morrer, para mim, é lucro. Entretanto, que interessante esse argumento que São Paulo usa aqui, ó. Se o viver na carne significa que o meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir, para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Para mim, morrer é um lucro. São Paulo sabe que a vida eterna é o grande prêmio que Deus nos dá. Prêmio não no sentido de merecimento, mas de graça de Deus. A grande graça de poder viver plenamente com Deus no céu. E São Paulo deseja isso, partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas, para vós, é mais necessário que eu continue a minha vida neste mundo. Se é para continuar nesse mundo, na obra da evangelização, ok. São Paulo diz, tudo bem. Só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho. Só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho. Aliás, ele diz vivei, é o imperativo. Vocês vivam à altura do Evangelho de Cristo. Nós somos convidados, portanto, minhas irmãs, meus irmãos, a entrar no jogo de Deus. Não no jogo deste mundo, da pura justiça, merece, não merece, pagou, levou, mas a lógica de Deus é a lógica do amor maior, da bondade maior, da graça maior. Mesmo quem não merece, precisa. E Deus, que é Pai, Pai de bondade, compaixão, ternura e misericórdia, vem em socorro de todos. Como diz o refrãozinho do Salmo de resposta à primeira leitura, o Salmo 144, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Continuemos então invocando o Senhor, que Ele nos socorra sempre e, sobretudo, socorra os mais necessitados, pobres, abandonados, desempregados, doentes, nossos povos indígenas, as pessoas que são maltratadas por motivo de racismo, jovens, mulheres assassinados, muita gente que vive sem o socorro do Estado, sem o amparo de pessoas que os ajudem a viver tempos de migração forçada, como, por exemplo, os povos da África, do Oriente Médio. Enfim, peçamos a Deus que socorra-nos a todos, vindo em nosso socorro, não por aquilo que a gente merece, mas por aquilo que a gente precisa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, o nosso Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome e você atendeu. Algumas lágrimas
vai lhe amparar.